Oscar So White e Oscar Still So White pediram maior representatividade negra. Time's Up colocou no tapete vermelho a campanha pelo fortalecimento da presença feminina no mercado cinematográfico com igualdade salarial. Me Too surgiu para combater o assédio. Quais hashtags ainda precisam se manter ativas para promover equidade na premiação da Academia, Luiz Anin? Bom, primeiro agradecer o convite, aqui é um prazer estar com vocês. É nosso. Eu acho que já houve um bom caminho andado. Sim. Né? Se a gente pensar nas festas de entrega de Oscar de alguns anos atrás, a gente vai ver que eram bem diferentes dessa que a gente vai ver nesse próximo domingo. Então, eu acho que a movimentação das mulheres e a movimentação dos atores negros, dos técnicos, de toda a comunidade da academia, eu acho que produziu uma alteração, inclusive na composição dos votantes da academia, que se ampliou nos últimos anos e deu margem a essa diversidade maior que a gente vai ver. Há muito caminho a ser feito ainda, mas os primeiros passos eu acho que já estão dados e no sentido positivo. Agora, os votantes, então, o que a gente via no palco ali na hora da entrega do prêmio era a imagem e semelhança de quem estava votando, né? Exatamente, era uma amostragem dos 6 mil, então, representantes do colégio eleitoral da academia, que hoje são 8.200, e, quer dizer, houve esse acréscimo de número, e o mais importante é que houve um acréscimo de diversidade nesse número. Sim. Então, isso se reflete tanto nas indicações que a gente tem, a gente vai falar das indicações, né, e provavelmente vai se refletir nas premiações finais, quanto na própria tônica mesmo da cerimônia. Eu acho que ao contrário do que está acontecendo em alguns países, há alguma tendência mais de inclusão e mesmo de diversidade em alguns setores da atividade humana, o cinema entre eles, num campo que era bastante refratário a isso, que era o campo de Hollywood, né? Sim, So White. Tem um dado super interessante. Still So White. Tem um dado bem interessante que esse ano, 2019, é o ano com mais indicações de histórias LGBT de todos os tempos. Dos 8 nomeados à categoria principal de melhor filme, então 4 abordam essa temática. Então tem o Bohemian Rhapsody, que é a biografia do ícone bissexual, que é o Freddie Mercury, vocalista da banda Queen. O Green Book, o guia, que aborda a homossexualidade de Don Shirley, que está no papel do Mahershala Ali. A Favorita, que gira em torno do triângulo amoroso feminino, e Nasce uma Estrela, que tem a protagonista Ellie, que é a Lady Gaga, que ela começa ali o trabalho dela numa boate de drag queens, né? Então, só esse dado já mostra bastante essa representatividade. Alice, você enxerga também isso acontecendo no cinema, de que existem mais filmes trazendo diversidade, mostrando pessoas negras, pessoas LGBT? Eu acho que sim, por um lado, mas por outro, se a gente for pensar, por exemplo, um dado dos Estados Unidos, há 10 anos atrás, acho que foram 17% de mulheres que dirigiram filmes. Em 2018, foram 16%. Também não tem nenhuma mulher e nenhuma mulher negra na categoria de melhor diretora, de melhor diretor, né? Eu acho que o próprio Roma, por exemplo, que é um filme que está sendo incluído nessa lista, é dirigido por um diretor branco e tem... Então, ele está dando voz para uma mulher indígena, uma personagem indígena, mas que voz é essa que ele dá, né? Será que não é a maneira como ele imagina, né? Houveram muitas críticas desse tipo, assim, mas será que não é como ele imagina que seja essa mulher, que essa mulher sofra e tal? Será que ainda não é esse olhar do colonizador sobre? E é um filme que está dentro dessa perspectiva da diversidade e de uma personagem indígena como protagonista e tal, mas é sempre quem está pensando, quem tá fazendo com essa personagem, como essa personagem se movimenta, continua sendo esse homem branco e tal. Então eu acho que sim, mas eu acho que é importante a gente olhar para os dados. Por exemplo, o Luiz estava falando dessa curadoria,
ter mais diversidade aí e olhar para onde que está indo o dinheiro, porque eu acho que o dinheiro ainda, assim, a grande produção ainda vai para homens brancos e depois para mulheres brancas e depois para homens negros, depois para mulheres negras, sabe? Então eu acho que a gente precisa ver se não são mais histórias que estão sendo contadas, mas pelas mesmas pessoas, assim. E no Brasil eu acho que é a mesma coisa também. Sim. E essas transformações, elas partem de quem? É pressão da população, é pressão do telespectador, é pressão dos atores? A gente vai ver daqui a pouco várias manifestações políticas que aconteceram, inclusive no Oscar, na premiação. O que locomove, o que é o ponto de partida dessas mudanças, dessas transformações? Olha, bastante complexa a pergunta, porque poderia elaborar isso aí algumas horas. Vamos resumir um pouquinho. Eu vejo isso como uma parte de um processo, né, em andamento. O que ela falou, eu assino embaixo. Houve uma mudança, mas essa mudança é totalmente insuficiente. Por outro lado, nós temos que celebrar que está havendo um movimento, né? Eu acho que parte mesmo da tomada de consciência, né, de determinados grupos, né, que reivindicam uma posição mais justa e mais igualitária em suas atividades e diante da sociedade como um todo, né? E o que a gente está assistindo é que os poderes dominantes, vamos dizer Hollywood no caso, a academia no caso, né, mas os poderes dominantes são de certa forma sensíveis a esse tipo de pressão. Não por são bonzinhos, não, mas por instinto de sobrevivência mesmo, né? Então, realmente a história se move, isso aí a gente sabe em todos os sentidos da atividade humana, a história se move num sentido de pressão e contrapressão. Ninguém acha que por boniteza nós vamos abrir as portas para quem não tem voz, nós já somos bonzinhos e nós pensamos bem à noite, nós não agimos bem até agora e vamos passar a agir direito. Isso funciona na base de pressão. E essas pressões têm sido efetivas, elas têm produzido resultado. Eu acho que essa é a boa notícia. Agora, Luiz, a gente quando vê um filme como Pantera Negra, uma das fontes de atração da população negra para o cinema, por exemplo, nossa, é inteirinho feito por negros, os atores são negros, os técnicos são negros. Isso passa a ser, de certa maneira, para a população negra, ou até como forma de pressão, um atrativo, né? Ou seja, é uma coisa tão rara de acontecer que vira uma forma de... Exatamente. Houve muitas, eu li muitas notícias assim de sessões lotadas por pessoas da população negra nos Estados Unidos, porque aquilo era uma questão mesmo de autoestima. Né? De autoestima, ver, inclusive, um retrato, vamos dizer assim, claro, do ponto de vista ficcional, que é uma ficção científica, mas uma África retratada não mais como o lugar da carência, mas como um continente de uma infinita riqueza, né? A gente sabe disso, mas nem sempre isso é colocado em pauta, né? Em geral, a África, o que é? É a miséria, e são as carências e tudo mais. Vocês que são músicos, vocês sabem principalmente a fonte de riqueza e de energia que está naquele continente africano. De certa forma, isso é trazido por uma ficção científica, né? A África passa a ser uma utopia e não uma distopia. Então, tudo isso é importante. Né, quando você pensa num filme como esse, que por outro lado também tem todos os clichês de um blockbuster, esse é outro aspecto, mas eu acho que é importante a presença dele nesse sentido da autoestima e no sentido de lançar um olhar que não é um olhar clichê sobre as populações negras e sobre o continente africano. Eu acho que isso é um movimento muito importante. Nos 2 últimos anos, os filmes que ganharam na categoria Melhor Filme foram, inclusive, filmes que tinham essa temática LGBT, né? Então, em 2017 teve o Moonlight e depois, em 2019, A Forma d'Água, que está colocado como um LGBTQ+, nesse contexto. Dos filmes desse ano, qual a aposta de melhor filme? Luiz, Alice, tem uma sugestão? Pessoalmente, o que eu mais gostei foi o Infiltrados na Clã. Gostei muito. A gente tem o trailer também. Vamos soltar um pouquinho enquanto a gente conversa aqui. Infiltrados na Clã. There's never been a black cop in this city.
We think you might be the man to open things up around here. Filme que a gente já comentou, inclusive, na nossa agenda aqui com a Maria Amélia, né? E a gente vai falar mais uma vez dele hoje. Sim. Acho que é o melhor Spike Lee em anos, assim, sabe? Sim. Né? Spike Lee, inclusive, que fez um protesto em 2018, quando rolou o Oscar So White, ele não foi na premiação por protesto por não terem filmes. Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white. E Luiz, a sua aposta, qual que é? Essa é Aliás, crítico ainda torce? Torce, mas não também como você torce pro teu time de coração, cegamente, entendeu? O time pode estar ruim, você está torcendo do mesmo jeito. Eu acho, assim, o meu filme favorito aí é Roma. Eu acho que apesar de algumas considerações que possam ser feitas ao filme, eu acho que é um filme assim, bastante interessante, bastante singular, até o nível da produção dele de ter sido feito por uma plataforma de streaming, né, que está gerando uma polêmica danada aí. Eu acho que tem essa característica bastante diferente aí. E o filme em si, eu acho muito legal, apesar de você poder dizer, invocar a questão do lugar de fala, dizer, bom, está colocando uma personagem indígena, mexicana, tem toda a questão do racismo, para quem conhece o México, você sabe como é que é estruturada a sociedade, não é muito diferente da nossa, sim, mas lá em relação aos povos indígenas, né, e que são a maioria da população, perfeitamente, você anda pelas ruas, você vê aquilo, né, por outro lado, são sempre confinados a posições subalternas dentro da sociedade mexicana, né? E um filme que sequer é autobiográfico, porque é a autobiografia do Cuarón, da infância dele do Cuarón, mas é uma autobiografia muito estranha nesse sentido, porque o autobiografado praticamente não aparece. Qual deles é aquele menino que está lá? Não se sabe, porque na verdade ele não tem grande importância naquilo. Quem tem importância é essa personagem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Está acontecendo uma polêmica com relação à personagem principal, a indígena que trabalha de empregada doméstica na casa de família de classe média, de que ela não estaria interpretando o que é ela é daquele jeito mesmo e tal. E como é que você vê essa história? Eu achei muito engraçado, porque eu li uma matéria justamente, né, que está a maior fofocagem no México, inclusive de atrizes profissionais, mas que não se assumem como tal, né? Eles não falam em on, falam tudo em off. Quer dizer, porque ela está interpretando ela mesma, ela não é atriz, não vai ter carreira depois disso. Né? Está interpretando ela, tá, não sei o quê. E parece o seguinte, que pintou uma grande ciumeira lá. Né? Pintou uma grande ciumeira, porque de fato a gente não sabe qual será o segmento de carreira dela. Pode ser sim, que esteja nascendo uma atriz. Ou não. A gente não sabe, isso a gente vai ver com o tempo. Agora, no filme, ela está ótima. Tá ótimo. Tá ótima, né? Vai ver que é porque ela é um pouco minimalista em relação à tradição de interpretação das mexicanas. Das mexicanas, né? Tem um pouco disso. Daqueles velhos melodramas mexicanos. Exatamente. O filme, aliás, não tem nada de melodrama mexicano. Nada. Né? Então, eu acho que é um filme assim que ele vem arrebanhando muitos prêmios. E tem se falado muito dele, não por acaso, porque ele é um filme assim que você pode fazer reparos, porque você pode fazer reparos até para o Cidadão Kane, né? Até para o Encouraçado Potemkin, não tem problema nenhum. Não existe a obra-prima indiscutível. Perfeita. Estamos aqui para discutir tudo. Sim. Mas eu acho que, apesar de algumas questões que podem ser levantadas em relação ao filme, ele é um filme que tem camadas de leitura muito interessantes. É um filme que dá muita margem de discussão e esteticamente ele é primoroso. Sim. Agora tem cenas ali em Roma que quando você está assistindo streaming, Netflix, na sua tela de TV, mesmo que ela seja grande, que você fica pensando, nossa, queria estar vendo isso no cinema. A cena do mar? Eu tive esse privilégio. Eu vi a primeira vez na tela grande do cinema, de um maravilhoso cinema paulistano que é o Cine Sesc. Né? Tecnicamente impecável, né? E depois eu revi
na Netflix, né? Revi na TV. Eu tenho uma boa TV, mas evidentemente não se compara a uma tela de cinema, né? Claro. E então deu para ter as duas percepções. E é um filme, assim, que eu posso dizer, é um filme construído para tela grande. É, né? Ah, sim. É cinemão mesmo. É cinemão mesmo, que você teria que ver na tela grande. Agora, você acha que esse lançamento de Roma aí, de repente, inaugura aí uma nova forma de lançamento de filmes via Netflix, essas coisas? Eu acho Vai mexer com o mercado de alguma maneira? Está mexendo já. É. Está mexendo. Vocês sabem que o Roma não foi aceito no Festival de Cannes, porque os franceses bateram o pé e como ele não ia ser apresentado nas salas de cinema, ia direto para a TV, né, eles não aceitaram no Festival de Cannes. O concorrente de Cannes, que é o Festival de Veneza, aceitou e deu o prêmio principal para o Roma, né, o Leão de Ouro para o Roma. Deu uma cutucada em Cannes. Deu uma cutucada em Cannes. E existe toda uma briga de bastidores, porque ninguém é inocente nessa história toda, né? O capitalismo, ele não brinca em serviço, não. Né? Então, não rasga dinheiro. Não rasga dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o custo de produção do filme, para fazer o filme inteiro, ele custou 10 milhões de dólares. E até agora, eles gastaram na divulgação do filme 30 milhões de dólares. Quer dizer, 3 vezes mais do que o filme custou. Então, é uma briga de cachorro grande com os estúdios. O Pantera Negra, por exemplo, que é uma produção da Disney, está investindo também uma grana, assim, um caminhão de dinheiro na divulgação do filme, porque é muito o Oscar, ele às vezes me pergunta, é o prêmio mais importante do mundo? Não sei, depende do ponto de vista. Do ponto de vista artístico, muitas vezes os 3 grandes festivais europeus, que são de Berlim, de Cannes e de Veneza, artisticamente, eles têm mais densidade, mais importância, vamos dizer assim. Para nós críticos. Agora, para as pessoas que vão ao cinema, o Oscar é uma palavra mágica. O cara ganhou o Oscar, então todo mundo presta atenção naquilo, né? Então, ele tem um potencial mercadológico que os outros prêmios não têm. Agora, eu queria perguntar para a Alice uma coisa. Na visão da cineasta, você está com um documentário agora, e eu vi uma entrevista de 2017 que você fala que queria levar o documentário para o cinema. Em relação a plataformas, essa discussão que a gente está fazendo, o que é mais interessante? É a plataforma? É o cinema? De repente, tentar colocar no Netflix, que talvez vai chegar para mais gente? O que é mais interessante para o cineasta? Eu acho a experiência do cinema, e ainda mais quem faz filmes, passar o filme numa boa tela, com um bom som e tal, e até a experiência coletiva de ir ao cinema e sair junto, e sair em silêncio, mas sair todo mundo em silêncio, e depois conversar e tal. Eu adoro a experiência do cinema. E acho que é uma experiência, mas pensando no custo do cinema, na vida que as pessoas têm e tal, eu também tenho vontade que meu filme seja visto, sabe? Sim. Então, eu acho que plataformas como Netflix e várias outras, eu agora mesmo, o filme que eu vou estrear em março, ele vai ser nas cidades que não tem, que o filme não vai entrar em cartaz no cinema, ele entra numa plataforma chamada Videocamp, que é de distribuição de filmes, assim, que qualquer um pode organizar sua sessão no Brasil inteiro, já tem uma rede toda criada na plataforma, e para mim eu vejo com a mesma importância, porque democratiza o acesso. Exato. E assim, eu acho que só 10% das cidades do Brasil tem salas de cinema. Um negócio absurdo, assim. Então, aí também você está elegendo quem pode ver. Claro, Roma eu vi na TV, no Netflix. Eu falava, caramba, isso deveria, na tela de cinema, isso é a mesma sensação que eu tive, assim. Um filme lindo e a experiência é outra, né? Mas eu acho que o mundo como tá, a gente... É isso. Hoje em dia as pessoas veem filme na telinha do celular e... Vamos em frente. A gente estava falando sobre as manifestações políticas. Vamos retomar um pouquinho sobre esse histórico. Há muitos atores e atrizes engajados em causas diversas e que utilizam o tapete vermelho, o palco do Oscar, como holofote para mostrar injustiças. A gente separou alguns dos principais momentos. Dá uma olhada.
Quer ver? Olha, em 2016, em protesto à ausência de atores, diretores e produtores negros entre os indicados do Oscar, personalidades como Lupita Nyong'o, Jada Pinkett Smith, Will Smith, Spike Lee não compareceram à premiação. Naquele ano, a hashtag #SoWhite bombou na internet, na tradução Oscar tão branco. Bom, em 2017, essa atriz, a Taranee Ali Dost, e o diretor iraniano Asghar Farhadi, indicado a melhor filme estrangeiro com O Apartamento, eles anunciaram que não iriam à premiação em protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a ordem que proibia a entrada de refugiados e suspendia os vistos de cidadãos de alguns países árabes. O interessante é que o Asghar realmente venceu o prêmio e que, como ele não compareceu à cerimônia, ele enviou o recado: minha ausência se dá pelo respeito que tenho pelas pessoas de meu país e as outras nações prejudicadas pela lei que bloqueia a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Em 2015, quando venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, a Patrícia Arquette defendeu em seu discurso uma das lutas mais atuais da indústria do cinema, a equiparação salarial entre homens e mulheres. Ela foi aplaudida de pé, até pela Glenn Close. Bom, agradecimento do Champagne ao receber o Oscar de melhor ator em 2009 por Milk, A Voz da Igualdade. Foi um protesto contra a lei que estava em julgamento no estado da Califórnia e que tornava ilegal o casamento homossexual. Ele falou sobre isso no discurso. Na década de 1990, Tim Hobbs e Susan Sarandon formavam um casal famoso em Hollywood. Em 93, os dois subiram ao palco para apresentar o Oscar de melhor edição, mas eles dispensaram o roteiro, fizeram um discurso contra um campo de concentração administrado pelo governo norte-americano em Cuba. Nele eram mantidos 250 haitianos soropositivos. Bom, um dos mais antigos e famosos protestos no Oscar aconteceu em 1973. Marlon Brando ganhou o prêmio de melhor ator pelo icônico papel de Vito Corleone em O Poderoso Chefão, mas ele não só recusou a estatueta, como ele enviou em seu lugar uma mulher indígena, que era a atriz Sachin Littlefeather. Sachin subiu ao palco e fez um discurso em prol da inclusão de atores das comunidades tradicionais estadunidenses em papéis de destaque na TV e no cinema do país. Muito bacana. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.